Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 1. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e na videoaula de hoje vamos trabalhar com a definição precisa de limite. Bora lá! Nesta videoaula, vamos apresentar a definição precisa de limite e ver alguns exemplos. Mas antes, vamos relembrar a definição de limite apresentada nas primeiras videoaulas. Definição: suponha que f de x seja definido quando está próximo ao número a, ou seja, isso significa que f é definido em algum intervalo aberto que contenha a, exceto possivelmente no próprio a. Então escrevemos: limite de f de x quando x tende a é igual a L, se pudermos tornar os valores de f de x arbitrariamente próximos de L, ou seja, tão próximos de L quanto quisermos, tornando x suficientemente próximo de A, ou seja, por ambos os lados de A, mas não igual a A. Então, essa foi a definição que apresentamos na segunda videoaula, e essa é uma definição inadequada para alguns propósitos, pois frases como x está próximo de A e f de x aproxima-se cada vez mais de L são, em algumas vezes, vagas. Antes de apresentar a definição precisa de limite, vamos ver algumas observações. Primeira, definição do módulo de x. Seja x um número real qualquer, então o módulo de x é igual a x se x é maior ou igual a zero, ou menos x se x é menor que zero. Agora, vamos olhar para a representação geométrica do módulo de x. Temos que o módulo de x é a distância do x até a origem. Então, se o x é maior ou igual a zero, temos que o módulo de x é o próprio x. Exemplo: se o x for o número 5, qual que é a distância do 5 até a origem? É 5 unidades. Então, vamos repetir esse x, né? Agora, se o x for menor que zero, então a distância desse número até o zero vai ser menos x. Exemplo: se o x for menos 3, a distância de menos 3 até a origem são 3 unidades. Então, temos que multiplicar um menos na frente para ficar positivo. Essa é a ideia de módulo. Segunda observação: qual é a distância entre dois números na reta real? Observe aqui, do menos 2 ao 1, podemos andar do menos 2 para o menos 1, do menos 1 para o 0 e do 0 para o 1. Então, temos 3 unidades. Uma representação dessa distância entre os dois números pode ser feita da seguinte forma: módulo da diferença entre esses números. Então, módulo de menos 2 menos o 1. Menos 2 menos 1 dá menos 3. Módulo de menos 3 é 3. Então, a distância aqui é 3 unidades. Ou módulo da diferença do 1 menos esse número, que é o menos 2. 1 menos menos 2 fica 1 mais 2. 1 mais 2 é 3. O módulo de 3 é 3. De forma geral, a distância entre dois números quaisquer na reta real pode ser feita da seguinte forma: módulo de x menos a ou módulo de a menos x. Isso vai nos ajudar para entendermos melhor a definição precisa de limite. Terceira observação: uma propriedade de módulo que também vai nos ajudar. Se a é maior que zero, módulo de x menor ou igual a acontece se somente se o x estiver entre o menos a e a, ou seja, o x for maior ou igual a menos a e menor ou igual a a. Então, se o a é maior ou igual do que o módulo de x, significa que o x vai estar entre o menos a e o a. Para chegar à definição precisa de limite, vamos considerar a seguinte função: f de x é igual a 2x menos 1 se x for diferente de 3. Ou f de x é igual a 6 se x for igual a 3. Então, aqui nós temos o gráfico dessa função. Tá? Quando x é diferente de 3, nós temos uma reta. Quando x é igual a 3, nós temos um ponto. Né? X igual a 3, nós temos imagem igual a 6.
É intuitivamente claro que quando x está próximo de 3, tanto pela direita quanto pela esquerda, mas diferente de 3, então f de x está próximo de 5. E assim podemos falar que o limite de f de x, quando x tende a 3, é igual a 5. Nós já vimos isso anteriormente. Para obter informações mais detalhadas sobre como f de x varia quando x está próximo de 3, fazemos a seguinte pergunta: quão próximo de 3 deverá estar x para que f de x difira de 5 por menos de que 0,1? Então, deixa eu reformular essa pergunta, né? Quão próximo de 3 o x tem que estar para que a diferença de f de x até 5 seja menor que 0,1? Isso é uma boa pergunta, né? A distância de x a 3 é representado por módulo de x menos 3. Então, a distância desse x qualquer aqui até 3 é módulo de x menos 3. E a distância de f de x a 5, a distância de f de x a 5 é representado por módulo de f de x menos 5. Poderíamos fazer, né? Módulo de 5 menos f de x. Logo, nosso problema é achar um número que vamos representar por delta, esse símbolo aqui, tal que a distância de f de x até 5 seja menor que 0,1 se a distância de x até 3 for menor que delta. Mas lembrando que o x aqui é diferente de 3. Continuando. Se módulo de x menos 3 for maior que 0, ou seja, a distância de x até 3 for maior que 0, então x é diferente de 3. De fato, né? O x pode ser, por exemplo, 3,1, 2,9. Isso em módulo vai ser sempre maior que 0. Agora, se o x for igual a 3, 3 menos 3 dá 0, e não vai ser maior que 0. Portanto, uma formulação equivalente do nosso problema é achar um número delta tal que a distância de f de x até 5 seja menor que 0,1 se a distância de x até 3 for menor que delta e maior que 0. Observe que, se a distância de x até 3 sendo maior que 0 e for menor que 0,1 dividido por 2, que é igual a 0,05, então a distância de f de x até 5, que é igual a, no lugar do f de x, vou colocar a nossa função, que é 2x menos 1. Isso aqui tudo dentro do módulo. Menos 1 com menos 5 dá menos 6. Então, temos aqui módulo de 2x menos 6, que é igual, colocando 2 em evidência, né? 2 vezes módulo de x menos 3. Só que o módulo de x menos 3, nós estamos considerando que é menor que o 0,05. Então, esse carinha aqui todo é menor que 2, estou repetindo, né? Vezes o 0,05. E isso, por sua vez, é igual a 0,1. Isto é, olha que interessante, a distância de f de x até 5 é menor do que 0,1 se a distância de x até 3 for menor que 0,05 e, lembrando, maior que 0. Assim, uma resposta para o problema é dada por delta igual a 0,05. Isto é, se x estiver a uma distância de, no máximo, 0,05 de 3, então f de x estará a uma distância de, no máximo, 0,1 de 5. Olha que legal. Agora, se mudarmos o número 0,1 em nosso problema para o número menor ainda, tipo 0,01, vamos ter o seguinte: a distância de f de x até 5 é menor que 0,01 se a distância de x até 3 for menor que 0,005. E esse resultado é o 0,01 dividido por 2. De forma análoga, a distância de f de x até 5 é menor que 0,001, escolhendo um valor menor ainda, se a distância de x até 3 for menor que 0,0005.
5. E esse cara é o 0,001 dividido por 2. E por analogia ao procedimento adotado, nós podemos, se chamarmos epsilon a um número positivo arbitrário, sempre vamos pensar em um número muito pequeno. Então, encontramos, como anteriormente, que a distância de f de x até 5 é menor que epsilon se a distância de x até 3, que é maior que 0, for menor que o delta, que no nosso caso é epsilon, dividido por 2. Então, temos o seguinte, olha, os números 0,1, 0,01, 0,001 são tolerâncias de erro que podemos admitir. Para que o número 5 seja precisamente o limite de f de x, quando x tende a 3, devemos não apenas ser capazes de tornar a diferença entre f de x e 5 menor que cada um desses três números. Devemos ser capazes de torná-los menor que qualquer número positivo. Então, por isso que a ideia de usar esse epsilon, né? O que essa informação 1 que acabamos de encontrar quer dizer? Essa é uma maneira precisa de dizer que f de x está próximo de 5 quando x está próximo de 3, pois, de 1, podemos fazer os valores de f de x ficarem dentro de uma distância arbitrária epsilon de 5, tomando os valores de x dentro de uma distância epsilon sobre 2 de 3, mas x diferente de 3. Então, olha que interessante. Observe que 1 pode ser reescrito da seguinte forma. Se x está entre 3 e menos delta e 3 mais delta, então f de x está entre 5 menos epsilon e 5 mais epsilon. Lembrando, né, pessoal? Módulo de x menos 3 menor que delta é a mesma coisa que x menos 3 menor que delta e maior que menos delta. F de x, módulo de f de x menos 5 menor que epsilon é igual a f de x menos 5 menor que epsilon e maior que menos epsilon. Então, vamos ter esse carinha. Então, o que queremos dizer, né, de forma geral, é o quê? Tomando os valores de x, aqui, mas lembrando, né, diferente de 3, dentro do intervalo 3 menos delta e 3 mais delta, podemos obter valores de f de x dentro do intervalo 5 mais epsilon e 5 menos epsilon. Assim, temos uma definição precisa de limite. Definição: seja f uma função definida em algum intervalo aberto que contenha o número a, exceto possivelmente no próprio a. Então, dizemos que o limite de f de x, quando x tende a a, é L, se para todo número epsilon maior que 0, houver um correspondente delta maior que 0, tal que, se a distância de x até a for menor que delta e maior que 0, então a distância de f de x até L é menor que epsilon. Então, novamente, né? Uma vez que módulo de x menos a é a distância de x a e módulo de f de x menos L é a distância de f de x a L, e como pode ser arbitrariamente pequeno, a definição de limite pode ser expressa em palavras da seguinte forma. Limite de f de x quando x tende a é igual a L significa que a distância entre f de x e L fica arbitrariamente pequena, tomando-se a distância de x a a suficientemente pequena, mas não igual a 0. Podemos ler de outras formas, né? O limite de f de x quando x tende a a é igual a L significa que os valores de f de x podem ser tornados tão próximos de L quanto desejarmos, tornando-se x suficientemente próximo de a, mas não igual a a. Exemplo: use o gráfico ao lado de f para encontrar um número delta tal que, se a distância de x até 1 for menor que delta, então a distância de f de x até 1 é menor que 0,2. A ideia é encontrar um valor delta de tal forma que o x esteja entre o intervalo de
1 mais delta e 1 menos delta. E assim, a sua imagem esteja dentro de 0,8 a 1,2. Aqui, no gráfico, conseguimos perceber, né, que o f de x tem que estar entre 0,8 e 1,2. Foi dado, né, um 0,2 para o nosso epsilon. Então, temos o seguinte, olha, se a distância de f de x até 1 é menor que 0,2, então o f de x menos 1 ele é menor que 0,2 e maior que menos 0,2. Somando uma unidade aqui em cada membro, nós vamos ter o quê? 0,8 f de x, né, porque o menos 1 cancela com 1, e aqui 1,2. Então, de fato, o nosso f de x vai estar entre 0,8 e 1,2. No gráfico, vemos que a última desigualdade é verdadeira se o x estiver entre 0,7 e 1,1. Então, se o x está aqui nesse intervalo, o nosso f de x vai estar entre 0,8 e 1,2. Então, podemos escolher o menor valor aqui para 1 menos 0,7 é 0,3. E 1 menos 1,1, né, o nosso delta aqui seria o 0,1. Então, qual que é o menor desses dois carinhas? O 0,1. Então, podemos escolher o delta sendo o 0,1. Então, qualquer x que esteja entre 1 mais 0,1 e 1 menos 0,1 vai ter imagem aqui entre 0,8 e 1,2. Podemos escolher qualquer outro número menor e positivo do que 0,1. Isso vai garantir que o x que pegarmos nesse intervalo vai obter imagem dentro de 0,8 a 1,2. Exemplo. Prove que o limite de 4x menos 5, quando x tende a 3, é igual a 7. Primeiro passo, vamos fazer uma análise preliminar do problema, conjecturando um valor para delta. Então, vamos lá. Seja epsilon um número positivo dado. Queremos encontrar o número delta tal que, se a distância de x até 3 for menor que delta e maior que zero, então a distância de f de x até 7 tem que ser menor que epsilon. E f de x aqui é quem? 4x menos 5. Então, beleza. Vamos reescrever esse módulo de 4x menos 5 menos 7. Vai ficar o quê? 4x menos 5 com menos 7 dá menos 12. Colocando 4 em evidência, nós vamos ter 4 vezes módulo de x menos 3. Portanto, queremos um delta tal que, se a distância de x até 3 é menor que delta, então 4 vezes módulo de x menos 3 é menor que epsilon. Isto é, se a distância de x até 3 for menor que delta, e aqui, né, eu esqueci de falar anteriormente, mas tem que ser maior que zero, então, módulo de x menos 3 tem que ser menor que epsilon sobre 4. Isso sugere que devemos escolher um delta igual a epsilon sobre 4. Se escolhermos, então, um delta aqui igual a epsilon sobre 4, podemos garantir que o x, que vai estar entre 3 menos epsilon e 3 mais epsilon, vai obter imagem f de x aqui entre 7 menos epsilon e 7 mais epsilon. Segundo passo, demonstração. Vamos mostrar que este delta realmente funciona. Então, vamos lá. Dado epsilon maior que zero, vamos escolher um delta igual a epsilon sobre 4, que acabamos de encontrar. Se a distância de x até 3 é menor que delta e maior que zero, então a distância de f de x até 7, que está escrita da seguinte forma, f de x é a nossa função 4x menos 5. Então, a distância de f de x até 7 é módulo de 4x menos 5 menos 7, que ainda assim pode ser escrito como módulo de 4x menos 5 com menos 7 dá menos 12. Colocando agora o 4 em evidência, isso aqui é igual a 4 vezes módulo de x menos 3. Só que o módulo de x menos 3 é menor que delta. Então, podemos falar que 4 vezes módulo de x menos 3 é menor que 4 vezes delta. E delta é quem? Nós escolhemos epsilon sobre 4.
Simplificando aqui 4 com 4, isso aqui é igual a y. Assim, se a distância de x até 3 for menor que δ, então a distância de f de x até 7 é menor que y. Portanto, pela definição de limite, limite de 4x menos 5 quando x tende a 3 é igual a 7. Pessoal, espero ter ajudado. E lembrando que os slides foram elaborados com base nas notas de aula do Sturt, Cálculo Volume 1. Um grande abraço e até a próxima.